Vamos lá. Entre os outros assuntos hoje do dia, com a paralisação do Congresso Nacional, né, do STF também, está tudo meio devagar, porém, contudo, todavia, o STF estava parado, porém, contudo, todavia, tem alguém que fica lá de turno, pronto, tem de ficar sempre um ministro de plantão. E o ministro de plantão é o ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E ele deliberou isso, está gerando uma repercussão enorme. Por quê? Houve uma solicitação da defesa de Flávio Bolsonaro para que fossem interrompidas as investigações do COAF e Receita Federal em relação àqueles sigilos bancários, eram cerca de 95, né, que foram quebrados de pessoas físicas e de empresas, né? E o Dias Toffoli, a pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, suspendeu as investigações, então, que estavam sendo realizadas, dizendo que precisa primeiro de uma autorização judicial. E empurrou a questão para ser resolvida definitivamente em novembro. Disse o coordenador da Lava Jato do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Elwagi, de acordo com a Folha de São Paulo, que a decisão de Dias Toffoli suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. Só isso. Suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. É inacreditável. E se vocês verem em todos os estados, porque é bom lembrar que a Lava Jato não é só no Paraná, olhar em todos os estados os diversos protestos, porque isso é um verdadeiro absurdo. Quem está comemorando é o PCC, por exemplo, né, e o crime organizado. Segundo a Folha de São Paulo, de acordo com a Folha de São Paulo, diz o seguinte, abre aspas, o PCC deve estar comemorando a decisão de Toffoli. O COAF identificou movimentação de 63 milhões de novembro de 2005 a julho de 2007, 686 contas bancárias pertencentes a 748 pessoas e empresas ligadas ao PCC. Bem, os corruptos, idem, né? Os corruptos estão alegres, dando pulo de alegria. Agora, a pergunta que fica, são várias perguntas. A primeira, por que Flávio Bolsonaro teme tanto a investigação bancária e fiscal dele e de assessores e de pessoas ligadas aos seus assessores? O que tem ali que não pode ser revelado? É incrível como essas investigações elas estão caminhando lentamente, agora paralisadas. Basta lembrar o caso de Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, que mandava no gabinete de Flávio Bolsonaro, era um homem de confiança de Jair Bolsonaro. Lembra daquela foto dos dois pescando em Angra dos Reis? Quem está ao lado? Fabrício Queiroz, só os dois, e Jair Bolsonaro. Eu fico perguntando, e queria dividir isso com vocês, o que eles conversam? Imagina conversa Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz, que papo! Deve ser um papo cabeça, uma coisa muito complexa para entender a conversa desses dois. Bem, era um homem de confiança de Jair Bolsonaro, tanto que estava no gabinete do filho. Na época, o Flávio Bolsonaro, deputado estadual na LERJ do Rio de Janeiro. A questão é que Fabrício Queiroz até hoje não depôs. Onde está Fabrício Queiroz? Sumiu, desapareceu, não depôs. E quando foi operado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, ele pagou 110 mil reais em dinheiro vivo, ali ó, trouxe na maleta e pá. Qual é a origem do dinheiro? É a primeira pergunta. Eu não sei, eu presumo que seja, mas não sei. Vocês devem também pensar, qual é a origem? Vamos pensar em fazer um jogo, né? Umas perguntas e explorar qual é a origem do dinheiro. Fabrício Queiroz tem muito dinheiro, porque pagou, ele não tem plano de saúde, e ele pagou a intervenção que ele sofreu no Einstein em dinheiro vivo. Porém, esse cidadão está sumido. Sumido por quê? A família Bolsonaro teme Fabrício Queiroz? A família Bolsonaro está sendo chantageada por Fabrício Queiroz? É um direito de perguntar. Estou perguntando, são perguntas. Como diria Roberto Avalone, célebre cronista esportivo, falecido ano passado, um ponto de interrogação.
Né? Ponto de interrogação que eu estou fazendo. Estou perguntando, tenho direito a perguntar ainda. Acho que nós vivemos uma democracia. Qual a razão? E por que ele sumiu? Do que vive Fabrício Queiroz? Do que vive Fabrício Queiroz? São perguntas. Por que ele teve relações tão longas e tão importantes com a família Bolsonaro? O que ele fazia? Sabe-se, de acordo com a imprensa, que Fabrício Queiroz era um homem ligado às milícias no Rio de Janeiro, especialmente a milícia de Rio das Pedras. As milícias, vocês sabem, são grupos paramilitares, de ex-PMs, geralmente, e que controlam bairros do Rio de Janeiro. E nesses bairros que eles controlam, eles cobram taxa de segurança, a venda do gás, transporte, o GatoNet. GatoNet, eles fazem ligações clandestinas da net e constrói clandestinamente edificações, vídeo, episódio quando desabou os prédios, nós já conhecemos, né? Inclusive estava tendo continuas investigações. Em suma, são organizações criminosas que controlam territorialmente parte do Rio de Janeiro. Vocês não ouviram errado. São organizações criminosas que controlam parte do Rio de Janeiro, que não tem controle das autoridades do Estado. É a milícia que controla, assim como os traficantes controlam uma outra área. Mas há uma diferença importante. Qual? A milícia tem representação política. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais. As milícias controlam os colégios eleitorais em territórios liberados. Por incrível que pareça, o Brasil tem territórios liberados sob o controle do crime. E todo mundo finge que não vê. Então a pergunta é, essa relação Fabrício Queiroz, Rio das Pedras, era só dele? Essa relação significava o quê? Troca de dinheiro? Alguns dos milicianos foram condecorados na Assembleia Carioca por Flávio Bolsonaro. Estranho, hein? Condecorar miliciano? Será que ele não sabia? Um dos condecorados estava preso no momento da homenagem. Repetindo, vocês não ouviram errado. Um dos condecorados estava preso no momento da homenagem. Nós não podemos continuar nessa letargia. Temos de acordar. Temos de acordar. Né? A coisa é grave. E essa ação do Dias Toffoli, nós temos de pensar. Dias Toffoli chegou ao Supremo Tribunal Federal, tantas vezes eu já disse, já escrevi, de forma estranha. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal é necessário ser brasileiro nato, ter mais que 35 anos, menos que 65 anos de idade, reputação ilibada e notável saber jurídico. Sem entrar nas outras, ele tinha notável saber jurídico? Que livro ele escreveu? Nenhum. Ele era um grande advogado? Também não. O que tinha Dias Toffoli? Era um homem do PT. Um homem da confiança do Lula, especialmente da confiança de José Dirceu. E assim chegou ao Supremo. Foi reprovado 2 vezes para juiz em São Paulo, em concurso, na década de 90. Era um homem do PT. Durante o julgamento do Mensalão, Ação Penal 470, agiu como homem do PT. Eu escrevi um livro sobre a Ação Penal 470, acompanhei todas as sessões, precisa ter paciência, mas acompanhei. Depois, ele se aproximou, quando o PT estava indo para o declínio, se aproximou dos PSDBistas, especialmente de um ministro do Supremo Tribunal Federal muito vinculado ao PSDB. E, mais recentemente, vocês viram quantas vezes ele se encontrou com Jair Bolsonaro? Inúmeras vezes, hein? Inúmeras vezes, trocando figurinhas com Jair Bolsonaro. E agora toma essa atitude, que significa, na prática, a interrupção das investigações sobre lavagem de dinheiro. É impossível, porque está interrompido, você não tem acesso aos dados. E isso afeta todo o trabalho, não só da Lava Jato, mas de todas as investigações criminosas no Brasil. E fica a pergunta, Flávio Bolsonaro tem medo de quê? É essa a pergunta. Flávio Bolsonaro tem medo de quê? Só isso.